Beleza, pessoal? Olha só onde é que eu tô aqui. Debaixo do Jeep, gente. E o que eu vou fazer aqui, gente, para vocês acompanharem agora? A gente tem que conectar o cabo da embreagem na embreagem da caixa nossa, né? Do nosso motor, né? Então a gente vai fazer agora o suporte do cabo. Lembrando que ele está usando os pedais suspenso do Opala e o cabo também é do Opala. O cabo está aqui, ó. Então o cabo a gente tem que conectar no garfo. E é isso que a gente vai fazer agora. E vocês vão acompanhar, porque eu já meio que construí a peça, mas vou mostrar para vocês como eu cheguei na construção da peça, né? E lembrando que quem não é inscrito no canal, gente, se inscreve lá para ajudar o canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Compartilha para ajudar o canal também a crescer. E a gente vai continuar agora mostrando para vocês aqui essa peça que também é importante no nosso caso, que a gente fez uma adaptação, que a gente usou os kits da DAP Brasil para botar uma caixa de 5 marchas. Acompanhe agora. Olha só, pessoal. Aqui está o garfo da embreagem. Eu vou usar esses 2 pontos de apoio aqui para segurar o suporte, para passar o cabo e conectar aqui no garfo. Então eu tenho que fazer um suporte aqui. Pena que esse suporte, claro, nesse caso na nossa configuração aqui, né? Necessariamente não é uma regra, como eu já falei para vocês. Se montarem diferente lá em cima, talvez a gente consiga mais espaço. Porque se essa golinha aqui da capa do cabo fosse parelha aqui, seria muito mais fácil. Seria só fazer uma chapa reta que estava pronto. Como eu cheguei nessa chapa? Eu usei o velho papelão, fiz ele aqui, ó. Aqui é a posição dele. Então o cabo passa lá pelo furo e vem aqui acessar ao garfo. Então esse seria nosso molde, papelão, tranquilo. E aqui está nosso molde real, feito em aço, com uma chapa monstra, que é o mesmo que a gente construiu a suspensão, que eu tinha uma sobra dela, uma chapa 3/8, não precisava ser tanto, podia ser 1/4, tranquilamente. E o que acontece aqui, gente? Como eu tenho que deslocar a base da capa do cabo fora do alinhamento da chapa ali, eu fiz tipo um tucho para vir entrar a capa do cabo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora aqui eu colocando. Ele entra aqui, ó, vem e escora, ó. Aí sai a ponta dele aqui. Aí aqui, no caso, eu podia ter feito passante e botado porca pelo outro lado, mas como eu tenho aqui essa facilidade, eu fiz roscas, 3/8 NF, e eu vou usar direto roscada. Eu vou montar agora para vocês verem. Aqui, pessoal, eu tenho 2 recursos de regulagem para essa altura do pedal. Eu tenho a possibilidade de regular no grampinho lá em cima, onde entra o cabo no suporte dos pedais, e tem a possibilidade também de regular um ajuste mais fino, digamos assim, na parte contrária do garfo, que é onde tem aquele parafusinho ali com a rótula. Ali eu consigo também ganhar um pouco de ângulo no garfo, eu consigo deixar ele mais baixo, mais alto. Então eu tenho essas 2 possibilidades. Aqui ele já está na posição. Ficou o mais alinhado possível, para não se deixar muito torcido ele. Ele pode degolar parte da ponta da capa. E o cabo compromete também, então a gente tem que deixar o mais alinhado possível. Aqui no caso eu acredito que eu já estou com uma embreagem suficiente, porque eu já não volto quase nada aqui, para aliviar o rolamento. Eu tenho recurso lá em cima e tenho recurso aqui embaixo, como eu falei para vocês. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu cato uma mola agora aqui, porque aqui na ponta do garfo tem um furinho. E lá na caixa tem um outro furinho. Aqui tem o outro furinho, gente. Então daqui até o garfo vai uma mola. Eu vou conseguir essa mola agora para colocar aqui. Por quê, gente? Essa mola, na verdade, ela é para aliviar o rolamento, para não ficar o rolamento girando constantemente contra a prensa da embreagem, né? Porque aí compromete o rolamento.
Porque o rolamento, teoricamente, ele só vai girar quando a gente pisar no pedal da embreagem. Então isso aqui é um apoio para aliviar o rolamento. E a gente vai colocar essa mola agora. Olha só, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui a mola. Eu consegui uma molinha velha que eu tinha aqui, que eu acredito que era até do Jeep mesmo. Eu fiz, gente, eu não tinha a mola certa, do comprimento certo, tá? E eu não ia fazer uma mola que eu não tenho o arame para fazer a mola, né? Fabricar. Senão eu até poderia fabricar. Se eu conseguir o material, até eu fabrico depois e substituo ela. Aqui, gente, ó. Ponto, ponto. Aqui eu usei uma hastezinha até de aço inox, um aramezinho de aço inox, só para dar a diferença. Mas aqui no caso, ó, ele já está descansando, ó. Não está ficando o rolamento calçado contra a prensa, né? Contra o chapéu ali da prensa. Então é isso que a gente quer, ó. Ele é o suficiente para puxar o cabo de volta. Ó, o cabo está bem esticadinho. Tem curso e o cabo mantém esticado. Perfeito, gente. Ele não compromete o chapéu da parte da prensa e não compromete o rolamento também, porque diminui a vida útil considerável, o rolamento fica sempre girando. Então esse detalhe tem que prestar atenção nele. É muito simples, prático, mas faz toda a diferença depois na durabilidade. Gente, tem mais coisa que eu vou montar aqui embaixo dele agora, e vocês acompanham aí, que já já a gente conversa de novo. Aí, pessoal, a gente vai instalar agora aqui o estribo, que a gente vai usar o que a gente já tinha antes nele. Só que antes ele estava em uma configuração mais baixa, muito mais baixa. E agora a gente vai botar na linha do chassi ele. A gente vai botar esse aqui, que é bem conhecido, existe para vender. Só agora te deu um trato nele. Existe para vender no Mercado Livre. Várias lojas online tem para vender esse tipo aqui. E a gente vai manter ele por enquanto, até a gente inventar outra coisa aqui, fazer alguma coisa diferente. Mas por enquanto vai ele. E agora eu vou brigar aqui para botar ele. A vantagem desse estribo aqui. Primeiramente, para subir no Jeep fica muito mais fácil, né? Tanto subir quanto descer. Porque a parte aqui da soleira da cabine do Jeep é meio altinha, então tem que ir um pulo mais alto. E esse nosso, que ele está mais alto ainda, fica mais nojento de subir ainda. E a outra vantagem é que se estiver fazendo uma trilha, claro, não trilha de destruir tudo, uma trilha, vamos dizer assim, média para mansa, se a gente escorregar por um lado de um barranco ou coisa parecida, ele protege também, encosta no estribo, não encosta direto na lataria. Então é bem interessante, né? Se for pensar bem, um estribo assim, que fique um pouco mais para fora do Jeep, é uma proteção também. E a gente vai manter ele. Estribo no lugar. E tem mais uma coisa no lugar aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês, que eu não filmei fazendo porque é nojento, é bem trabalhoso e é demorado. Então, se fosse filmar, eu não ia conseguir concluir hoje esse trabalho. A gente fez o escapamento, gente. O escapamento agora a gente colocou aqui na frente da roda. Por enquanto, ele vai ficar por aqui. Ele é todo em aço inox. Não vai dar pra ver, porque brilho mesmo ele não tem. É um aço inox meio bruto. Mas eu sei que não oxida. E embaixo aí, gente, fiz um monte de volta. Olha, foi difícil. E ele é um tubo de 2 polegadas, ele é mais grosso que o original. Porque vai ter algumas coisas que 2 polegadas vão ser bem-vindas. E aí eu resolvi tirar ele pela lateral, porque o tubo que eu tinha era até aí que ele chegava. Vou mostrar ali na frente ali. Aqui eu coloquei uma sonda lambda velha. Ali está a abraçadeira, que eu já abracei direto ali no tubo. Acho que vai ficar legal, gente. Depois a gente vai ver o barulho, como vai ficar. Eu acho que vai ficar tri. Esse motor tem um barulho bem legal. Então é isso aí, gente. E lembrando, quem quiser adquirir alguma das peças da DAP Brasil para adaptações, como vocês viram, a gente usou muitas das adaptações, tem o cupom de desconto, que vai ficar no link do vídeo, que é MODIFICA5, 5% de desconto em todo o site da DAP Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido.
e até o próximo vídeo. Olha aí, pessoal, vou montar um stream. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal.